O pensamento é tão sério, é tão determinante sobre nós, que aquilo que a gente escolhe pensar é aquilo que naturalmente a gente vai ser por consequência. O que é que alimenta o sofrimento psicológico? O pensamento. A gênese do sofrimento psicológico é aquilo que a gente pensa. Pode observar. Quantas vezes você ficou sofrendo por aquilo que você estava pensando? O pensamento é a fonte de toda dor. Psicológica é. E muitas vezes você tem o pensamento atingindo o seu corpo por causa da força que ele tem. Se você tem ansiedade, você vai fazer um discurso e você está pensando no medo que aquele discurso lhe traz. E você permite que aquele medo lhe domine, isso é, você alimentou o pensamento, eu estou com medo. Você está alimentando o medo através do seu pensamento. Você começa a ter dor de barriga, não é assim? Você começa a ter dor nas pernas, você começa a ter dor nas costas, porque você vai ficando tenso, você joga toda a sua atenção no pescoço, enfim. O pensamento atingiu o seu corpo. Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Pode observar que boa parte dos sofrimentos que nós temos, eles são frutos dos nossos pensamentos. Descubra se aquilo que você está alimentando hoje no seu pensamento, se isso te alegra ou se isso lhe traz preocupação, se isso lhe infelicita. E você vai saber se você vai sofrer mais tarde ou não. Porque aquilo que nós escolhemos pensar hoje é tão determinante sobre nós, é tão determinante, que a gente acaba se transformando naquilo que a gente pensa. Se você acordar amanhã acreditando que você é incapaz, que você não vai dar conta de nada, que você é um nada nessa vida, você realmente tem todas as chances de se transformar um nada nessa vida, porque você será influenciado por aquilo que você pensa de você. O pensamento é tão sério, é tão determinante sobre nós, que aquilo que a gente escolhe pensar é aquilo que naturalmente a gente vai ser por consequência. Nós nos ocupamos demais do que os outros estão pensando a nosso respeito. Você já deve ter passado muito tempo da sua vida preocupado com o que os outros estavam pensando de você. Você gerou sofrimento, porque você ocupou o seu pensamento daquilo que os outros pensam de você, mesmo que não seja verdade. Você colocou o seu pensamento a respeito da fofoca que o outro fez. Você começou a sofrer por uma coisa que nem é verdade. O outro fez uma fofoca de você, você se ocupou do que o outro disse e passou a só pensar nisso. Por que ele falou aquilo? Mas ele não tinha o direito de ter falado. Tá vendo? Você está sofrendo. O que é você resolver o mal pela raiz? É como você arrancar a pedra do rim. Eu não vou dar atenção a esse pensamento, a isso que ela falou, porque isso que ela falou não é verdade. Eu não sou o que ela está dizendo. Então você elimina o poder daquele comentário sobre você. Você purifica o seu pensamento. Naturalmente você deixa de sofrer por aquilo que estava te fazendo sofrer. Você ocupa a sua mente de uma coisa boa. Você vai se recordar daquilo que você sabe de bom a seu respeito. Aí você neutraliza o poder daquele comentário ruim. Por exemplo, quando você se ocupa do que o outro está pensando de você, geralmente você se esquece do que você sabe a seu respeito. Não é o que o outro pensa sobre você que tem que ser determinante. É o que você pensa de você mesmo. E aí, muitos sofrimentos nascem daquilo que eu penso sobre mim. Se eu me acho um incapaz, porque alguém um dia me disse isso e eu acolhi, se eu me acho alguém, se eu me acho uma pessoa ruim, se eu me acho uma pessoa feia, eu dificilmente vou ter condições de superar isso que eu acho de mim, porque eu estou alimentando este pensamento. Minha gente, o pensamento é a nossa matriz, o resto é filial. E nós, quando nós temos esse sofrimento psicológico, a gente sofre por causa daquilo que a gente está pensando. Começa a prestar atenção nos pensamentos que você leva para a cama.
antes de dormir, sobre o que você fica pensando? Tem gente que vai para a cama e fica pensando, ah, meu Deus, aquela prestação, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Você vai trabalhar agora? Não vai. Então dorme, pra você trabalhar direito amanhã. O dinheiro vai vir se você dormir na hora certa, se você tiver com saúde para trabalhar. Agora, se você ficar trazendo para sua cabeça o pensamento errado, aí dificilmente você vai ter saúde para depois. Tem o ciumento. O ciumento é aquele que sofre com o pensamento que tem. Será que ele está falando a verdade para mim mesmo? Será que ele foi lá onde ele falou que foi? Quem escolhe ter ciúme, escolhe viver um inferno. Porque fica fazendo a opção de ter pensamentos de desconfiança o tempo todo na cabeça. Pelo amor de Deus, você não vai levar para sua cama. Sua cama tem que ser um lugar sagrado. Sua cabeça tem que ser um lugar sagrado. Se você percebeu que aquele pensamento não está te fazendo bem, manda embora. Não leve com você pensamentos que vão te destruir. Peça a Deus para te livrar de tudo isso. Como é que a oração tem o poder de atingir o nosso pensamento? Quando você começa a substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. A música, a literatura, o teatro, a poesia trazem uma série de bons pensamentos para nós. E aí, os pensamentos ruins não vão ter espaço dentro de nós. Você vai fazendo aquela experiência de sofrer menos à medida em que você pensa com mais inteligência. Pode modificar o pensamento ruim de hoje? Modifique logo, para que você não vá dormir sofrendo. Seus pensamentos são a maior fonte de criação que existe no universo. Você precisa usar os seus pensamentos adequadamente. Muitas pessoas procuram ver a lei da atração como uma coisa muito distante, como algo muito místico. E a lei da atração é algo muito real, tão real quanto a eletricidade. O que você precisa começar a entender é que existem forças maiores que controlam, que regem a sua vida. Não existe como você controlar a lei da atração. A lei da atração não é uma coisa para ser controlada. Ela é uma coisa para ser direcionada a seu favor. Ela é uma coisa para servir de auxílio, assim como a eletricidade. Não tem como você impedir a eletricidade de existir. Não tem como. A única coisa que você pode se negar é tentar não usar a eletricidade. Eu não acredito que hoje seja possível a você tentar não usar a eletricidade. E outra coisa, se você tentar usá-la de maneira imprópria, você vai acabar conseguindo resultados que você não gostaria de conseguir. A mesma coisa acontece com a lei da atração. Não tem como você não usar a lei da atração. Não tem como você fingir que ela não existe. Quer você acredite, quer você não acredite, você está usando a lei da atração em sua vida e você está atraindo as coisas em sua vida. Exatamente o que ela é e exatamente como ela funciona, não existe ninguém no mundo que poderá te responder com exatidão. Mas nós podemos compreender o princípio e podemos entender sim como usá-la a nosso favor. Qual é o princípio da lei da atração? Então, qual é a lógica da lei da atração? A lógica da lei da atração é que os seus pensamentos são coisas, ok? Os seus pensamentos são coisas. E quando você mantém um pensamento por um determinado tempo fixo em uma dessas determinadas coisas, as leis do universo organizam-se para fazer com que este pensamento torne-se algo material em sua vida. Não tem como você discutir esta afirmação. Tudo o que existe no mundo teve a sua origem duas vezes. A primeira origem nos pensamentos de alguém e a segunda origem no mundo físico. Tudo o que você vê, inclusive o computador que você está assistindo a este vídeo, um dia não passou de um pensamento. Se você acredita na Bíblia, por exemplo, se você lê a Bíblia e você leva isso a sério, veja que lá na Bíblia está escrito que primeiro Deus viu tudo e ele achou que era perfeito, depois ele diz, faça-se. Deus pensou primeiro a imagem, depois ele criou.
Você precisa entender isso, você precisa acreditar nisso. Você não tem como conseguir as coisas na sua vida, você não tem como atrair as coisas em sua vida sem saber exatamente o que é que você quer. Para quê? Para que você consiga materializar isso. Aí veja bem como que as pessoas usam a lei da atração. As pessoas não se preocupam com o que elas querem. 98% das pessoas se preocupam com o quê? Com o que elas não querem. Com o que elas não querem. Elas ficam o dia todo com a imagem daquilo que elas não querem na mente. E o que acontece? Isso torna-se realidade na vida delas. Por quê? Porque a lei da atração não distingue se você quer ou se você não quer. Ela simplesmente capta a vibração que você sente. Você emana esta vibração para o universo e esta energia que você emana acaba movimentando todo o universo para tornar realidade em sua vida aquilo que está nos seus pensamentos. Seus pensamentos são a maior fonte de criação que existe no universo. Você precisa usar os seus pensamentos adequadamente. Muitas vezes instantaneamente, muitas vezes em poucas semanas, em poucos meses, em 1 ano ou 2 anos. Algumas coisas levam tempo. É uma lei da física, são leis do nosso próprio mundo físico. Como por exemplo, você não pode se imaginar sendo um juiz de direito muito famoso e trabalhando em um tribunal se você ainda está no 2º ano do ensino médio e simplesmente fechar os olhos e acreditar que no outro dia você irá acordar sendo um juiz de direito. Não é assim que as coisas funcionam. Se você sonhar em ser um médico, você não pode simplesmente fechar os olhos e acreditar que no outro dia você acordará sendo um médico. Existe um tempo para certas coisas, algumas menos, outras mais tempo, ok? Mas tudo mesmo em sua vida você é capaz de materializar a partir do momento que você sabe exatamente o que é que você quer. O que isso vai provocar em sua mente é foco. Foco. A lei da atração vai expandir esse desejo para todo o universo e todo o universo irá mover-se para tornar esse desejo em sua vida uma realidade. As leis do universo são exatas e para que você receba alguma coisa, você vai ter que dar alguma coisa em troca. É assim que funciona, ok? E é aqui que entra você fazer aquilo que você ama, tá? Ajude as pessoas a conquistarem os objetivos delas, que você vai conquistar todos os seus. Descubra formas através das quais você poderia servir as outras pessoas. Ajude as pessoas a conquistar os objetivos delas e tenha certeza que você conquistará os teus. Foque naquilo que você quer, foque. E depois encontre formas para conseguir se aproximar deste seu desejo. Diga para você mesmo, eu sou merecedor. Eu sou merecedor, eu mereço isso. Eu mereço ter este carro. Eu mereço ter esta mansão. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ter tudo aquilo que eu quero. Eu mereço. Eu sou merecedor. E sinta-se merecedor. Sinta-se, respire fundo nesse sentido de merecimento. E você irá merecer. Você vai expandir para o universo o desejo de merecedor. Quando você diz eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu sei que eu mereço, e você segue repetindo essa ideia, você programa em seu subconsciente que você é merecedor e a vibração do seu corpo será o dia todo de alguém que merece. Faça isso. Descubra exatamente o que é que você quer. O meu conselho é que você visualize apenas uma coisa por vez. Visualize, foque, tenha foco. Qual é o teu primeiro objetivo? Escreva uma meta. Até quando você quer ver isso materializado em sua vida? Trace uma meta e depois corra atrás.
lute por seus sonhos, mantenha aquela imagem em sua mente e corra atrás. Tenha certeza, você merece, você merece. O universo está trazendo isso até você. Cada passo que você dá em direção ao teu objetivo é um passo que o teu objetivo dá em direção a você. Quando você para, ele para. Quando você recomeça, ele recomeça. Faça isso e você perceberá que todos os seus sonhos irão tornar-se realidade em sua vida, ok? Cada reclamação e pensamento negativo funciona como um grande imã. Quanto mais zangado você ficar, mais motivos para se zangar você terá. Quanto mais triste você ficar, mais motivos para chorar você vai encontrar. E você sente que a vida é injusta por não ter o que quer. Ao acordar pela manhã, quais são os primeiros pensamentos que passam pela sua cabeça? Além de querer ficar mais um pouquinho na cama, é claro. Você acorda sorrindo, bem-humorado e disposto a encarar tudo que vem pela frente, acreditando que é possível vencer as dificuldades? Ou nas primeiras horas do dia bate aquele desânimo por ter que sair da cama e encarar o mundo e as pessoas que estão lá do lado de fora? Se a resposta for positiva para essa última pergunta, pode acreditar que eu entendo a sua dor. Acontece que o medo, a insegurança, a baixa autoestima, o mau humor e a incapacidade de gerenciar esses sentimentos ruins refletem diretamente na sua qualidade de vida. Às vezes você se sente triste e deprimido, tem essa sensação? Tem a sensação de que tudo está conspirando contra você, o universo resolveu se rebelar? Como se todo o esforço de sua parte fosse inútil e os resultados almejados ficassem cada vez mais longe? Parece que algo é errado acontecendo, certo? Entenda que às vezes, por conta de um pequeno pensamento nocivo, você pode chutar para longe a alegria e o sucesso que estavam ao seu alcance. Como seus pensamentos podem ser a origem da maioria dos seus problemas. Mas eu aprendi desde muito cedo que se eu trabalhasse a minha mente do jeito certo, eu poderia chegar longe. Cada um de nossos pensamentos é importante. Quanto mais de bem com a vida você se sentir, mais positivo será. Mas para isso acontecer, é preciso se livrar das ideias negativas. A sua forma de pensar, na verdade, são padrões aprendidos lá na infância que se tornaram responsáveis por moldar o adulto que você é hoje. Há crenças que fortalecem o seu melhor lado e que realçam a essência do ser humano maravilhoso que você é. Mas, infelizmente, há algumas ideias, algumas crenças que apenas limitam e impedem que você crie um ambiente favorável para o seu sucesso. Cada queixa que fazemos, na verdade, revela alguma coisa que não queremos em nossa vida. Mas como a vida nos traz o que colocamos foco, acabamos atraindo exatamente o que queremos evitar. Cada reclamação e pensamento negativo funciona como um grande imã. Quanto mais zangado você ficar, mais motivos para se zangar você terá. Quanto mais triste você ficar, mais motivos para chorar você vai encontrar. E você sente que a vida é injusta por não ter o que quer. Então pode ter certeza que as coisas boas que acontecem aos outros não acontecerão com você se você estiver se sentindo assim. Agora fique tranquilo, você não é uma má pessoa por pensar como pensa. Simplesmente nunca aprendeu sobre como pensar e falar corretamente. A linguagem verbal e corporal programa o seu cérebro. Por trás dos comportamentos existe uma estrutura interna de pensamentos e emoções que impactam diretamente nas ações e, consequentemente, nos resultados que alcançamos nas nossas vidas. E por onde tudo isso começa? Pela nossa mente. E como você poderá reprogramar a sua mente para obter o que deseja? Através de afirmações positivas, que você vai dizer para si mesmo todos os dias a partir de hoje. Eu sei que talvez nesse momento a sua mente esteja disparando mensagens do tipo: eu não acredito nisso, eu já tentei de tudo, eu busco ser uma pessoa positiva, mas minha vida continua empacada. Se a sua mente está fazendo isso com você agora, respira profundamente comigo agora e nós já vamos mudar isso.
Muitas pessoas perguntam para mim como é possível mudar de vida colocando em prática dicas tão simples como as que eu dou. A verdade é que a maioria das pessoas espera por um tratamento de choque, sendo que são as pequenas mudanças que provocam as maiores transformações. Eu vou te contar um segredo: a vida é simples. Se você colocar em prática coisas simples para mudar a sua forma de pensar e, consequentemente, a forma de agir, acredite, as coisas vão começar a fluir para você. Nossos pensamentos buscam nos proteger a todo instante. Geralmente, eles preferem ficar na zona de conforto, já que arriscar no incerto nos dá 50% de chance de cometermos um erro, mesmo a outra metade sendo a nossa oportunidade de conquistar o sucesso. Isso é uma herança genética vinda lá da pré-história, onde era arriscado demais para o homem sair da caverna. E aí o que o cérebro fazia? Ele dava constantes sinais de alerta contra tudo que fosse novidade, porque isso poderia representar perigo. Acontece que hoje, em pleno século XXI, apesar de vivermos em uma realidade completamente diferente daquela lá do homem das cavernas, ainda lidamos com as mesmas inseguranças da nossa mente. E a nossa mente funciona tendo como função primordial nos proteger contra qualquer possibilidade de perigo, por mais que nenhum monstro pré-histórico esteja à sua espreita querendo te devorar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita no poder da sua mente? Você acredita no poder de realização da sua mente? A sua mente, ela é um grande veículo fortíssimo de uma energia grandiosa e você precisa colocar o pensamento certo para que a sua mente possa te trazer as respostas certas. Os pensamentos negativos, eles são como vírus na nossa mente. Eles simplesmente tomam a nossa energia mental, tomam a nossa paz, nos trazem desequilíbrio. Mas você pode estar pensando assim, então é só eu eliminar os pensamentos negativos e começar a pensar positivamente? Seria só isso? Então, não é só isso, porque não é tão simples essa questão interna de só pensar positivo. Tem muitas pessoas que dizem, você tem que ser positivo, pense positivo. Mas não é exatamente isso que eu estou trazendo aqui. Eu estou trazendo aqui a consciência, para que você perceba o que acontece dentro de você, na sua mente, nas suas emoções, quando você entra numa corrente de pensamentos negativos. Então, eu quero que você comece a perceber quando você começa a pensar sobre você. O que você pensa sobre você, sobre a sua vida, sobre as questões externas. Esses pensamentos, provavelmente eles podem se tornar crenças na sua mente. Eu acredito que você é uma pessoa que tem um grande potencial de mudança, de transformação, de realização. Mas alguns pensamentos podem estar te impedindo nesse momento de atingir os objetivos que você tem, que você quer realizar na sua vida. Que pensamentos são esses? Exatamente os pensamentos negativos. Eu não posso, eu não consigo, não é para mim, é difícil, as coisas não vão para frente, ninguém me ama, na minha vida as coisas não andam. Então, uma série de pensamentos que fazem com que a gente se sinta menos, que a gente vá para baixo. Então, não se trata daquilo que é verdadeiro, mas se trata do que você acredita que é verdadeiro, né? Ou seja, não se trata do seu potencial, mas se trata do que você acredita que seja o seu potencial. Se você acredita que não consegue, você está direcionando esse pensamento para realmente criar essa realidade de que você não consegue. Então, o grande problema do pensamento é que ele tanto pode gerar saúde e prosperidade, como ele pode gerar doença, tristeza, separação, mágoa e, quem sabe, coisas piores, né? Então, eu quero que você comece a observar essas duas forças, né, de pensamentos positivos e negativos, mas com a consciência interna de perceber como que eu posso mudar o meu pensamento, porque a partir da mudança do pensamento, você vai mudar toda a sua vida. Escreve isso que eu estou te falando. Quando você começar a mudar o seu pensamento, toda a sua vida vai mudar. Então, para onde você está direcionando os seus pensamentos neste momento? A sua atenção é onde você está direcionando a energia da sua mente. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita no poder da sua mente?
Você acredita no poder de realização da sua mente? A sua mente, ela é um grande veículo fortíssimo de uma energia grandiosa e você precisa colocar o pensamento certo para que a sua mente possa te trazer as respostas certas. Quando a gente dá vazão, ou seja, quando a gente valoriza pensamentos negativos, nós estamos fazendo isso cada vez mais crescer na nossa vida, porque nós estamos doando a nossa energia mental para que isso cresça na nossa vida. Agora, como mudar esse pensamento? Como sair e eliminar os pensamentos negativos? Porque os pensamentos negativos, eles nos levam para negatividade, e essa negatividade faz a gente entrar em conflito. Por exemplo, quando você pensa de alguém que fez alguma coisa ruim para você, você começa a se sentir mal. E esses pensamentos geram sentimentos em você. Então esses sentimentos vão fazer com que você fique energeticamente sobrecarregado. E precisa dessa mudança. Quando você pensa negativo de você, das situações, da sua vida, das pessoas à sua volta, automaticamente você está entrando num processo chamado negatividade, que baixa a sua imunidade e faz com que você fique suscetível a qualquer doença. Ou seja, o próprio pensamento negativo, ele já é uma doença. Eu costumo falar que não existe doença, existe desequilíbrio. Ou seja, nós estamos no equilíbrio, estamos com saúde ou estamos em desequilíbrio. E o pensamento negativo, ele já é um desequilíbrio. Então, quando você tem consciência sobre as questões externas, você começa a analisar com mais calma, com mais clareza, com mais equilíbrio. E agora eu vou te passar uma prática para que você possa analisar as situações da sua vida com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, com mais consciência. E que prática é essa? Baseia-se simplesmente em você, ao invés de analisar a situação, de uma forma negativa, você começar a buscar dentro de você um poder que você tem e que talvez você não esteja usando, que é o poder da gratidão. Como assim gratidão? Eu tenho que agradecer pelas coisas ruins da minha vida, eu tenho que agradecer pelas coisas boas, eu só tenho que olhar para as coisas boas e as coisas ruins, e as pessoas más que me traíram, e as pessoas que me julgaram negativamente, e o mundo que está contra mim. Não, é justamente isso, você vai buscar a consciência interna de saber o que é gratidão. E agora eu vou compartilhar com você o que é a gratidão. A gratidão, ela nasce do reconhecimento da nossa potencialidade interna. Como assim? Você tem um grande potencial interno de realização, de criação, de construção na sua vida. Eu não sei o que você quer construir na sua vida nesse momento. Mais saúde, mais alegria, um relacionamento equilibrado, mais sucesso para a sua vida. Então, o que você quer criar? E essa é uma grande pergunta, porque quando a gente começa a focar no que a gente quer criar, a gente tira o foco do que a gente não quer e das coisas ruins que aconteceram. Só que, no momento que você começa a perceber que essas coisas ruins que aconteceram na sua vida te trouxeram aprendizado, você começa a desenvolver essa força da gratidão. Então você não vai olhar para o passado como uma coisa negativa que aconteceu na sua vida. Aconteceu essa situação. E o que eu aprendi com essa situação? Então você vai aprender a ressignificar o passado. Você vai olhar com o olhar não da vítima que sofreu, mas sim o olhar daquele ser consciente que aprendeu com aquela situação. Então o que você aprendeu com as situações que aconteceram no seu passado e que te trazem para o presente? Então quando você começa a perceber os acontecimentos como formas de aprendizado, você começa a se sentir grato. Porque as pessoas, as situações, os acontecimentos te trouxeram aprendizado, equilíbrio, te trouxeram uma força interna para você perceber, nossa, eu passei por tantas coisas e eu consegui vencer cada obstáculo da minha vida até chegar aqui hoje. E hoje eu tenho mais uma chance de vencer mais um obstáculo. Então você começa a desenvolver a gratidão. Mas não a gratidão, aconteceu uma coisa boa, eu sou grato. Aconteceu outra coisa boa, eu sou grato. E a gratidão não é agradecer pelas coisas boas que acontecem na sua vida, mas agradecer pelo aprendizado e pela potencialidade que você tem de vencer os obstáculos. A vida é uma grande aventura, é uma grande escola. Então você está aqui aprendendo a cada momento. Então, quando você começa a perceber que a gratidão é simplesmente você retomar a sua conexão com a sua verdadeira consciência, com aquilo que você é, você começa a se blindar. E quando você
agradece pelas coisas, agradece pela vida, agradece pelo poder que você tem de vencer, pelo poder da sua saúde, pelo poder da sua mente, pelo poder de estar amparado. Você não está sozinho em nenhum momento, você começa a desenvolver um grande poder. E note a palavra desenvolver. Significa que nós nos envolvemos em tantas situações negativas, coisas que nem são nossas muitas vezes, e a gente vai se envolvendo tanto que a gente vai ficando pesado, sobrecarregado. Então você precisa se desenvolver e começar a agradecer. Quando você começa a agradecer, você começa a focar naquilo que você tem e não naquilo que você não tem ou que você gostaria de ter, né? Então, se você gostaria de ter alguma coisa, você começa a buscar essa coisa. Eu quero mais saúde para a minha vida. Como é que eu posso desenvolver mais saúde para a minha vida? Primeiro, eu tenho que eliminar os pensamentos que me levam para a doença. Então, eu começo a observar esses pensamentos e eliminar os negativos e começar a fortalecer os pensamentos positivos. Por mais que você não tenha saúde hoje, por exemplo, eu posso não estar ao 100% da minha saúde, mas eu quero desenvolver mais saúde. Então eu vou começar a buscar formas, pensamentos, sentimentos e ações que vão me levar a ter mais saúde. O que eu posso mudar na minha vida para ter mais saúde? O que eu posso mudar na minha vida para ter um relacionamento melhor? O que eu posso mudar na minha vida hoje para mim construir uma carreira de sucesso? O que eu amo fazer? Então todos esses pensamentos vão te levar para o caminho certo. E quando você começa a mudar esses pensamentos com consciência e não simplesmente porque eu tenho que trocar e falar coisas bonitas na frente do espelho, você começa a ter mais consciência sobre o caminho que você está criando a partir de hoje. Então, comece a agradecer. Imagine como se você fosse dormir hoje e amanhã você fosse acordar somente com o que você agradeceu hoje. Olha só, é uma prática que eu vou deixar para você um desafio. Quando você for dormir hoje, pense nas coisas pela qual você é grato, pelas coisas que você agradeça na sua vida, a sua cama, a sua casa, agradeça o seu corpo físico, agradeça a luz do sol, agradeça a água, agradeça o alimento que você recebe. Ou seja, amanhã você só vai acordar com o que você agradeceu hoje. Faça esse teste, faça essa prática, comece a agradecer cada vez mais. Se você está passando por uma situação de doença hoje, neste momento, ao invés de amaldiçoar a doença, comece a agradecer. Eu aceito e agradeço. Eu sei que isso está me trazendo um aprendizado. O que eu preciso aprender com isso? E você vai começar a mudar o jogo. Você vai começar a levar a sua saúde lá para cima, porque você parou de lutar com a doença. Você aceitou e naquele momento ali você começa um trabalho de fluidez, porque você vai buscando cada vez mais pensamentos e sentimentos que vão te levar para um outro caminho. E essa é a prática da gratidão. Agradecer não só pelas coisas boas, mas agradecer pelo aprendizado e por você ter um grande potencial interno de mudança, de transformação, de equilíbrio. O passado, ele já passou. Não tem como mudar o passado. A única coisa que você pode fazer com o passado é olhar para lá e trazer de lá o aprendizado. E você aprendeu muitas coisas com o seu passado. Agora o presente é o momento mais importante para você criar o futuro. O futuro ainda não chegou. Como vai ser a pessoa nova que você vai se tornar a partir de agora? Comece a pensar nisso. Como é que eu quero estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Você tem um grande potencial daqui para frente. O seu potencial é o poder da sua mente, dos seus pensamentos, que são ferramentas na sua mão, e você pode construir. Ou seja, você é um ser de muitas potencialidades. Então, se você começa a agradecer, você está simplesmente entrando em sintonia com a sua fonte criadora que te deu toda essa potencialidade para que você use de uma maneira equilibrada. Então, agradeça e faça fluir na sua vida essa luz da gratidão. Agradecer é permitir que a graça desça. A graça descer, agradecer, agradeça, porque você está num caminho de construção. Todos nós, 8 bilhões de seres humanos na face da Terra, temos a consciência de decidir e entender que eu tenho consciência de pensar positivo ou negativo. Porque só nós recebemos consciência.
Só nós, seres humanos, temos consciência. E a função do universo, a função do Criador é dizer sim. Porque todos os poderes Ele já passou para nós. Livre-arbítrio, liberdade, poder e escolha. E a cada nova escolha, a cada nova decisão, a cada nova escolha, a cada nova decisão, a cada novo sentimento, eu estou mudando toda a realidade lá fora. Através de mim. Tudo funciona através de mim e não por mim. Tudo que vibra retorna para mim. E ao nosso redor um campo de energia que a gente chama de um campo atrator. Esse campo atrator é o nosso campo, é o nosso mundo, é o mundo que recebe o tempo todo a nossa energia. A nossa energia é aquilo que pensamos, é aquilo que reclamamos, é aquilo que somos gratos, é aquilo que questionamos, é aquilo que nos angustiamos, é aquilo que vibramos, é a alegria que vibramos, a angústia que sofremos. Tudo isso forma um campo energético ao nosso redor. E os eventos que estão ao nosso redor serão determinados por essa energia. Quando estamos lá nos nossos negócios e estamos preocupados que o cliente não entra, estamos preocupados com a conta para pagar, estamos preocupados com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos. Tudo isso é a nossa mente com um turbilhão de pensamentos e cada pensamento vibrando numa determinada frequência. Todo o nosso trabalho é mudar o nosso interior, despertar o verdadeiro poder infinito que existe dentro de nós. O poder infinito significa, quando aprendemos a mudar as programações interiores, nós vamos mudar o nosso mundo exterior. Nada se muda no exterior. Não adianta colocar R$1 milhão nos nossos negócios se eu permaneço angustiada, preocupada, com medo de não dar certo. Agora, se eu coloco 1 milhão no meu negócio e eu tenho um pensamento alinhado à prosperidade, ao crescimento, eu vou crescer 2 milhões de vezes num curto espaço de tempo. Então isso se chama alinhamento. Eu mudo a minha mente, eu mudo o meu sentimento e eu alinho as minhas ações de acordo com isso. Tudo começa e termina em mim. Tudo começa e termina em mim. Por quê? Porque eu sou um co-criador da minha realidade. Quem é o Criador? O Criador. O nosso Criador com o nome que vocês dão. Qual o nome dele? Deus, Jesus, o todo, o universo. Não importa o nome, existe um Criador que deixou todo esse universo lindo para nós. E quando pedimos algo para o Criador, Criador, eu quero ter sucesso, eu quero ter um carro, é como se ele pudesse dizer para a gente, mas minha filha, eu já te dei. Você tem direito a todo o universo. Você só esqueceu que eu te dei livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa escolhe. Você pode escolher a pobreza como você pode escolher o sucesso. Eu já te dei tudo. Você não precisa pedir saúde, porque saúde é um direito seu. Você é saudável, você é próspero. Fez sentido? Onde estão esses poderes? Estão dentro de nós. Nós somos prósperos. Aonde está a prosperidade? Dentro de nós. Esperando você apertar o botão ativar. Porque nós somos prósperos, nós somos saudáveis, nós não estamos, e isso é totalmente diferente, mas como essência, nós somos, como divindade nós somos. E aonde ela está? Ela está dentro. E quando você ativa, quando você entende, é isso, ela começa a se manifestar. Por quê? Porque até então ela estava adormecida. Se você não sabia que você é próspero, que você é saudável, que você é feliz, o campo não emana a vibração de prosperidade. E quando você compreende que a prosperidade está sim dentro de nós e você passa a vibrar a prosperidade em todas as coisas que acontecem na tua vida, alinhando os pensamentos, as palavras com as atitudes, o campo passa a emanar prosperidade e retorna mais prosperidade, mais prosperidade. Para retornar mais prosperidade, o que precisa acontecer? Clientes, vendas, negócios, pessoas, oportunidades que validam aquilo que eu potencializei infinitamente dentro de mim. O meu campo vai vibrar a soma das minhas energias, a soma dos meus pensamentos, do poder infinito que eu tenho,
que é um direito divino de todos nós, e retorna para mim apenas aquilo que sai de dentro de mim. E aí eu vibro a prosperidade, eu vibro a alegria de estar vendendo, de estar bombando nos negócios, de estar conquistando os meus sonhos. E eu tenho gratidão, e eu tenho uma emoção de amor, de alegria e de gratidão alinhada com todas as minhas atitudes. E o meu campo vibra, e o que volta para mim? Mais motivos que me façam sentir amor, mais motivos que me façam sentir alegria, mais motivos que me façam sentir grato. E quando eu alinho isso, não há como os nossos negócios não prosperarem infinitamente. E qual a função do Criador? Qual a função do universo? É dizer sim. Por quê? Porque como filhos do Criador, Ele nos deu o direito, Ele nos deu o livre-arbítrio. Então eu decido o que é melhor para a minha vida. Tudo funciona através de mim e não por mim, porque precisa passar pelo meu livre-arbítrio. Ao acordar pela manhã, quais são os primeiros pensamentos que passam pela sua cabeça? Além de querer ficar mais um pouquinho na cama, é claro. Você acorda sorrindo, bem-humorado e disposto a encarar tudo que vem pela frente, acreditando que é possível vencer as dificuldades? Ou nas primeiras horas do dia bate aquele desânimo por ter que sair da cama e encarar o mundo e as pessoas que estão lá do lado de fora? Se a resposta for positiva para essa última pergunta, pode acreditar que eu entendo a sua dor. Acontece que o medo, a insegurança, a baixa autoestima, o mau humor e a incapacidade de gerenciar esses sentimentos ruins refletem diretamente na sua qualidade de vida. Às vezes você se sente triste e deprimido, tem essa sensação? Tem a sensação de que tudo está conspirando contra você, o universo resolveu se rebelar? Como se todo o esforço de sua parte fosse inútil e os resultados almejados ficassem cada vez mais longe? Parece que algo é errado acontecendo, certo? Entenda que às vezes, por conta de um pequeno pensamento nocivo, você pode chutar para longe a alegria e o sucesso que estavam ao seu alcance. Como seus pensamentos podem ser a origem da maioria dos seus problemas. Mas eu aprendi desde muito cedo que se eu trabalhasse a minha mente do jeito certo, eu poderia chegar longe. Cada um de nossos pensamentos é importante. Quanto mais de bem com a vida você se sentir, mais positivo será. Mas para isso acontecer, é preciso se livrar das ideias negativas. A sua forma de pensar, na verdade, são padrões aprendidos lá na infância que se tornaram responsáveis por moldar o adulto que você é hoje. Há crenças que fortalecem o seu melhor lado e que realçam a essência do ser humano maravilhoso que você é. Mas, infelizmente, há algumas ideias, algumas crenças que apenas limitam e impedem que você crie um ambiente favorável para o seu sucesso. Cada queixa que fazemos, na verdade, revela alguma coisa que não queremos em nossa vida. Mas como a vida nos traz o que colocamos foco, acabamos atraindo exatamente o que queremos evitar. Cada reclamação e pensamento negativo funciona como um grande imã. Quanto mais zangado você ficar, mais motivos para se zangar você terá. Quanto mais triste você ficar, mais motivos para chorar você vai encontrar. E você sente que a vida é injusta por não ter o que quer. Então pode ter certeza que as coisas boas que acontecem aos outros não acontecerão com você se você estiver se sentindo assim. Agora fique tranquilo, você não é uma má pessoa por pensar como pensa. Simplesmente nunca aprendeu sobre como pensar e falar corretamente. A linguagem verbal e corporal programa o seu cérebro. Por trás dos comportamentos existe uma estrutura interna de pensamentos e emoções que impactam diretamente nas ações e, consequentemente, nos resultados que alcançamos nas nossas vidas. E por onde tudo isso começa? Pela nossa mente. E como você poderá reprogramar a sua mente para obter o que deseja? Através de afirmações positivas, que você vai dizer para si mesmo todos os dias a partir de hoje. Eu sei que talvez nesse momento a sua mente esteja disparando mensagens do tipo: eu não acredito nisso, eu já tentei de tudo, eu busco ser uma pessoa positiva, mas minha vida continua empacada. Se a sua mente está fazendo isso com você agora,
Respira profundamente comigo agora e nós já vamos mudar isso. Muitas pessoas perguntam para mim como é possível mudar de vida colocando em prática dicas tão simples como as que eu dou. A verdade é que a maioria das pessoas espera por um tratamento de choque, sendo que são as pequenas mudanças que provocam as maiores transformações. Eu vou te contar um segredo: a vida é simples. Se você colocar em prática coisas simples para mudar a sua forma de pensar e, consequentemente, a forma de agir, acredite, as coisas vão começar a fluir para você. Nossos pensamentos buscam nos proteger a todo instante. Geralmente, eles preferem ficar na zona de conforto, já que arriscar no incerto nos dá 50% de chance de cometermos um erro, mesmo a outra metade sendo a nossa oportunidade de conquistar o sucesso. Isso é uma herança genética vinda lá da pré-história, onde era arriscado demais para o homem sair da caverna. E aí o que o cérebro fazia? Ele dava constantes sinais de alerta contra tudo que fosse novidade, porque isso poderia representar perigo. Acontece que hoje, em pleno século XXI, apesar de vivermos numa realidade completamente diferente daquela lá do homem das cavernas, ainda lidamos com as mesmas inseguranças da nossa mente. E a nossa mente funciona tendo como função primordial nos proteger contra qualquer possibilidade de perigo, por mais que nenhum monstro pré-histórico esteja à sua espreita querendo te devorar. Os pensamentos negativos, eles são como vírus na nossa mente. Eles simplesmente tomam a nossa energia mental, tomam a nossa paz, nos trazem desequilíbrio. Mas você pode estar pensando assim, então é só eu eliminar os pensamentos negativos e começar a pensar positivamente? Seria só isso? Então, não é só isso, porque não é tão simples essa questão interna de só pensar positivo. Tem muitas pessoas que dizem, você tem que ser positivo, pense positivo. Mas não é exatamente isso que eu estou trazendo aqui. Eu estou trazendo aqui a consciência, para que você perceba o que acontece dentro de você, na sua mente, nas suas emoções, quando você entra numa corrente de pensamentos negativos. Então, eu quero que você comece a perceber quando você começa a pensar sobre você. O que você pensa sobre você, sobre a sua vida, sobre as questões externas. Esses pensamentos, provavelmente eles podem se tornar crenças na sua mente. Eu acredito que você é uma pessoa que tem um grande potencial de mudança, de transformação, de realização. Mas alguns pensamentos podem estar te impedindo nesse momento de atingir os objetivos que você tem, que você quer realizar na sua vida. Que pensamentos são esses? Exatamente os pensamentos negativos. Eu não posso, eu não consigo, não é para mim, é difícil, as coisas não vão para frente, ninguém me ama, na minha vida as coisas não andam. Então, uma série de pensamentos que fazem com que a gente se sinta menos, que a gente vá para baixo. Então, não se trata daquilo que é verdadeiro, mas se trata do que você acredita que é verdadeiro, né? Ou seja, não se trata do seu potencial, mas se trata do que você acredita que seja o seu potencial. Se você acredita que não consegue, você está direcionando esse pensamento para realmente criar essa realidade de que você não consegue. Então, o grande problema do pensamento é que ele tanto pode gerar saúde e prosperidade, como ele pode gerar doença, tristeza, separação, mágoa e, quem sabe, coisas piores, né? Então, eu quero que você comece a observar essas duas forças, né, de pensamentos positivos e negativos, mas com a consciência interna de perceber como que eu posso mudar o meu pensamento, porque a partir da mudança do pensamento, você vai mudar toda a sua vida. Escreve isso que eu estou te falando. Quando você começar a mudar o seu pensamento, toda a sua vida vai mudar. Então, para onde você está direcionando os seus pensamentos neste momento? A sua atenção é onde você está direcionando a energia da sua mente. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita no poder da sua mente? Você acredita no poder de realização da sua mente? A sua mente, ela é um grande veículo fortíssimo de uma energia grandiosa e você precisa colocar o pensamento certo para que a sua mente possa te trazer as respostas certas. Quando a gente dá vazão, ou seja, quando a gente valoriza pensamentos negativos, nós estamos fazendo isso cada vez mais crescer na nossa vida, porque nós estamos doando a nossa energia mental para que isso cresça na nossa vida. Agora, como mudar esse pensamento?
como sair e eliminar os pensamentos negativos. Porque os pensamentos negativos, eles nos levam para negatividade. E essa negatividade faz a gente entrar em conflito. Por exemplo, quando você pensa de alguém que fez alguma coisa ruim para você, você começa a se sentir mal. E esses pensamentos geram sentimentos em você. Então esses sentimentos vão fazer com que você fique energeticamente sobrecarregado. E precisa dessa mudança. Quando você pensa negativo de você, das situações, da sua vida, das pessoas à sua volta, automaticamente você está entrando num processo chamado negatividade, que baixa a sua imunidade e faz com que você fique suscetível a qualquer doença. Ou seja, o próprio pensamento negativo, ele já é uma doença. Eu costumo falar que não existe doença, né? Existe desequilíbrio. Ou seja, nós estamos no equilíbrio, estamos com saúde ou estamos em desequilíbrio. E o pensamento negativo, ele já é um desequilíbrio. Então, quando você tem consciência sobre as questões externas, você começa a analisar com mais calma, com mais clareza, com mais equilíbrio. E agora eu vou te passar uma prática para que você possa analisar as situações da sua vida com mais equilíbrio, com mais tranquilidade, com mais consciência. E que prática é essa? Baseia-se simplesmente em você, ao invés de analisar a situação, de uma forma negativa, você começar a buscar dentro de você um poder que você tem e que talvez você não esteja usando, que é o poder da gratidão. Como assim gratidão? Eu tenho que agradecer pelas coisas ruins da minha vida, eu tenho que agradecer pelas coisas boas, eu só tenho que olhar para as coisas boas e as coisas ruins, e as pessoas más que me traíram, e as pessoas que me julgaram negativamente, e o mundo que está contra mim. Não, é justamente isso, você vai buscar a consciência interna de saber o que é gratidão. E agora eu vou compartilhar com você o que é a gratidão. A gratidão, ela nasce do reconhecimento da nossa potencialidade interna. Como assim? Você tem um grande potencial interno de realização, de criação, de construção na sua vida. Eu não sei o que você quer construir na sua vida nesse momento. Mais saúde, mais alegria, um relacionamento equilibrado, mais sucesso para a sua vida. Então, o que você quer criar? E essa é uma grande pergunta, porque quando a gente começa a focar no que a gente quer criar, a gente tira o foco do que a gente não quer e das coisas ruins que aconteceram. Só que, no momento que você começa a perceber que essas coisas ruins que aconteceram na sua vida te trouxeram aprendizado, você começa a desenvolver essa força da gratidão. Então você não vai olhar para o passado como uma coisa negativa que aconteceu na sua vida. Aconteceu essa situação. E o que eu aprendi com essa situação? Então você vai aprender a ressignificar o passado. Você vai olhar com o olhar não da vítima que sofreu, mas sim o olhar daquele ser consciente que aprendeu com aquela situação. Então o que você aprendeu com as situações que aconteceram no seu passado e que te trazem para o presente? Então quando você começa a perceber os acontecimentos como formas de aprendizado, você começa a se sentir grato. Porque as pessoas, as situações, os acontecimentos te trouxeram aprendizado, equilíbrio, te trouxeram uma força interna para você perceber, nossa, eu passei por tantas coisas e eu consegui vencer cada obstáculo da minha vida até chegar aqui hoje. E hoje eu tenho mais uma chance de vencer mais um obstáculo. Então você começa a desenvolver a gratidão. Mas não a gratidão, aconteceu uma coisa boa, eu sou grato. Aconteceu outra coisa boa, eu sou grato. E a gratidão não é agradecer pelas coisas boas que acontecem na sua vida, mas agradecer pelo aprendizado e pela potencialidade que você tem de vencer os obstáculos. A vida é uma grande aventura, é uma grande escola, então você está aqui aprendendo a cada momento. Então, quando você começa a perceber que a gratidão é simplesmente você retomar a sua conexão com a sua verdadeira consciência, com aquilo que você é, você começa a se blindar. E quando você agradece pelas coisas, agradece pela vida, agradece pelo poder que você tem de vencer, pelo poder da sua saúde, pelo poder da sua mente, pelo poder de estar amparado, você não está sozinho em nenhum momento, você começa a desenvolver um grande poder. E note a palavra desenvolver, significa que nós nos envolvemos em tantas situações negativas, coisas que nem são nossas muitas vezes, e a gente vai se envolvendo tanto que a gente vai ficando pesado, sobrecarregado. Então você precisa se desenvolver e começar a agradecer.
Quando você começa a agradecer, você começa a focar naquilo que você tem e não naquilo que você não tem ou que você gostaria de ter, né? Então, se você gostaria de ter alguma coisa, você começa a buscar essa coisa. Eu quero mais saúde para a minha vida. Como é que eu posso desenvolver mais saúde para a minha vida? Primeiro, eu tenho que eliminar os pensamentos que me levam para a doença. Então, eu começo a observar esses pensamentos e eliminar os negativos e começar a fortalecer os pensamentos positivos. Por mais que você não tenha saúde hoje, por exemplo, eu posso não estar ao 100% da minha saúde, mas eu quero desenvolver mais saúde. Então eu vou começar a buscar formas, pensamentos, sentimentos e ações que vão me levar a ter mais saúde. O que eu posso mudar na minha vida para ter mais saúde? O que eu posso mudar na minha vida para ter um relacionamento melhor? O que eu posso mudar na minha vida hoje para mim construir uma carreira de sucesso? O que eu amo fazer? Então todos esses pensamentos vão te levar para o caminho certo. E quando você começa a mudar esses pensamentos com consciência e não simplesmente porque eu tenho que trocar e falar coisas bonitas na frente do espelho, você começa a ter mais consciência sobre o caminho que você está criando a partir de hoje. Então, comece a agradecer. Imagine como se você fosse dormir hoje e amanhã você fosse acordar somente com o que você agradeceu hoje. Olha só, é uma prática que eu vou deixar para você um desafio. Quando você for dormir hoje, pense nas coisas pela qual você é grato, pelas coisas que você agradeça na sua vida, a sua cama, a sua casa, agradeça o seu corpo físico, agradeça a luz do sol, agradeça a água, agradeça o alimento que você recebe. Ou seja, amanhã você só vai acordar com o que você agradeceu hoje. Faça esse teste, faça essa prática. Comece a agradecer cada vez mais. Se você está passando por uma situação de doença hoje, neste momento, ao invés de amaldiçoar a doença, comece a agradecer. Eu aceito e agradeço. Eu sei que isso está me trazendo um aprendizado. O que eu preciso aprender com isso? E você vai começar a mudar o jogo. Você vai começar a levar a sua saúde lá para cima, porque você parou de lutar com a doença, você aceitou e naquele momento ali você começa um trabalho de fluidez, porque você vai buscando cada vez mais pensamentos e sentimentos que vão te levar para um outro caminho. E essa é a prática da gratidão. Agradecer não só pelas coisas boas, mas agradecer pelo aprendizado e por você ter um grande potencial interno de mudança, de transformação, de equilíbrio. O passado, ele já passou. Não tem como mudar o passado. A única coisa que você pode fazer com o passado é olhar para lá e trazer de lá o aprendizado. E você aprendeu muitas coisas com o seu passado. Agora o presente é o momento mais importante para você criar o futuro. O futuro ainda não chegou. Como vai ser a pessoa nova que você vai se tornar a partir de agora? Comece a pensar nisso. Como é que eu quero estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Você tem um grande potencial daqui para frente. O seu potencial é o poder da sua mente, dos seus pensamentos, que são ferramentas na sua mão, e você pode construir. Ou seja, você é um ser de muitas potencialidades. Então, se você começa a agradecer, você está simplesmente entrando em sintonia com a sua fonte criadora que te deu toda essa potencialidade para que você use de uma maneira equilibrada. Então, agradeça, agradeça e faça fluir na sua vida essa luz da gratidão. Agradecer é permitir que a graça desça, a graça descer, agradecer, agradeça, porque você está num caminho de construção. Stand behind the line. Some will fade and some will shine. Aiming for the goal. Been trying hard to sell your soul. Oh, so many times before. No one's by